Durante 3 anos ele foi casado com ela, mas nunca se permitiu tocá-la. Até que numa noite algo mudou, e quando finalmente a tocou pela primeira vez, descobriu uma verdade que o deixou sem palavras. Ela nunca tinha sido de ninguém. O que ele fez depois disso? Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. O som do despertador ecoou pelo quarto master do apartamento de cobertura na Vila Olímpia. Gabriel Mendonça abriu os olhos e, por alguns segundos, observou o teto alto com suas vigas aparentes, um projeto que Helena havia insistido em manter quando reformaram o lugar 3 anos atrás, logo após o casamento. Virou-se para o lado e encontrou a cama vazia, apenas o formato do corpo dela marcado nos lençóis de algodão egípcio. Helena sempre acordava antes dele, uma característica que Gabriel admirava, mas nunca conseguira compreender completamente. Como alguém podia ter tanta disciplina para levantar às 5:30 da manhã todos os dias, mesmo aos sábados? Desceu para a cozinha americana integrada à sala de estar. Helena estava sentada à bancada de mármore Carrara, cabelos castanhos presos num coque baixo, usando um roupão de seda azul marinho que realçava seus olhos cor de mel. À sua frente, uma xícara de café fumegante e o tablet onde revisava os projetos do escritório de arquitetura. "Bom dia", disse Gabriel, beijando levemente o topo da cabeça dela. Helena sorriu sem desviar o olhar da tela. "Bom dia, amor. Seu café está na cafeteira francesa. Coloquei para passar há 10 minutos. Gabriel serviu-se e sentou-se ao lado dela. Observou o projeto que Helena analisava. Uma residência moderna com linhas clean em Alphaville. Ela tinha talento. Isso ele sempre reconheceu. O escritório dela havia crescido consistentemente nos últimos anos, principalmente após alguns projetos que ganharam destaque em revistas especializadas. "Mais um projeto para os novos ricos de Alphaville?" perguntou, tentando soar descontraído. Helena finalmente olhou para ele, uma expressão ligeiramente irritada cruzando seu rosto. "Gabriel, você sabe que não gosto desse tipo de comentário. São clientes como qualquer outros." "Você tem razão, desculpa." Gabriel tomou um gole do café. Era perfeito, como sempre. Helena tinha uma precisão quase científica para tudo que fazia. "Como foi seu dia ontem?" "Mal nos vimos. Estive até tarde no escritório. O projeto do complexo comercial em Campinas está com prazo apertado." Helena fechou o tablet e se virou para ele. "E você? Como foi a reunião com os investidores japoneses?" "Produtiva. Eles estão interessados em expandir a parceria para incluir a exportação de soja orgânica. Pode significar um aumento de 40% no faturamento da divisão de commodities." Helena assentiu, genuinamente interessada. Era uma das coisas que Gabriel mais apreciava nela, sua capacidade de entender e se interessar pelos negócios dele, mesmo não sendo da área. Ela fazia as perguntas certas, oferecia perspectivas diferentes. Eles terminaram o café em um silêncio confortável, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Gabriel observou Helena pelo canto do olho. 3 anos de casamento, e ele ainda se sentia como se estivesse conhecendo-a. Havia uma distância entre eles que nunca conseguira definir completamente. Não era frieza, nem falta de afeto. Era como se existisse uma parede de vidro invisível, transparente, mas impenetrável. "Preciso ir mais cedo hoje", disse Helena, levantando-se. "Tenho uma apresentação para um cliente novo às 9. Gabriel acenou e a observou subir as escadas para se arrumar. Pegou o celular e checou os compromissos do dia. 2 reuniões de manhã, almoço com o diretor financeiro e tarde livre. Talvez pudesse sair mais cedo e jantar com Helena em casa, coisa que não faziam há semanas. Quando ela desceu, já vestida com um terno cinza chumbo e sapatos de salto baixo, Gabriel sentiu aquela pontada de admiração que sempre sentia ao vê-la pronta para o trabalho. Helena tinha uma elegância natural, discreta, mas marcante. "Que tal jantarmos em casa hoje?" sugeriu. "Posso pegar comida japonesa naquele lugar que você gosta." Helena parou na porta, chaves na mão. "Seria ótimo, mas não sei que horas vou conseguir sair. Esse cliente novo é meio exigente." "Problema nenhum. Deixo na geladeira caso você chegue tarde." Ela sorriu, um daqueles sorrisos gentis que Gabriel conhecia bem. "Obrigada, amor. Você é sempre tão compreensivo." Depois que ela saiu,
Gabriel ficou sozinho na cozinha, terminando seu café. Compreensivo. Era assim que Helena sempre o descrevia. Compreensivo, carinhoso, respeitoso. Todas qualidades positivas, mas que às vezes soavam como uma descrição de um bom amigo, não de um marido. Subiu para se arrumar, passando pelo quarto deles. A cama estava perfeitamente arrumada, como se ninguém tivesse dormido ali. Helena tinha mania de arrumar tudo assim que levantava. Gabriel sempre dormia do lado direito, ela do esquerdo. Raramente seus corpos se tocavam durante a noite, não por falta de espaço na cama king size, mas por uma distância que havia se estabelecido naturalmente entre eles. Enquanto se barbeava, Gabriel se perguntou quando foi a última vez que realmente havia tocado Helena. Não um beijo de bom dia ou boa noite, não um abraço casual. Tocar de verdade. A resposta o incomodou. Não conseguia se lembrar. O escritório de Gabriel ocupava 2 andares de um prédio comercial na Faria Lima. Da janela de sua sala, no 18º andar, ele podia ver o movimento frenético da avenida e, ao longe, o skyline de São Paulo se perdendo na neblina matinal. Havia dias em que esse cenário o inspirava, lembrando-o de quanto havia conquistado desde que saiu de Uberaba, aos 18 anos, com pouco mais que determinação e 2 mudas de roupa. Hoje, porém, a vista apenas intensificava uma sensação de inquietação que vinha crescendo dentro dele há meses. Senhor, Mendonça? A voz de Carla, sua secretária há 8 anos, o tirou dos pensamentos. O Sr. Takeshi chegou para a reunião das 10 horas. Gabriel ajeitou a gravata e verificou rapidamente os documentos sobre a mesa. A reunião com os japoneses era importante. Poderia definir o rumo da empresa pelos próximos 5 anos. Mas por algum motivo, ele se sentia desconectado, como se estivesse representando um papel. A reunião transcorreu sem surpresas. Takeshi-san e sua equipe eram meticulosos, faziam as perguntas certas, demonstravam interesse genuíno na proposta de expansão. Gabriel respondeu a todas as questões com a expertise de quem construiu seu negócio do zero, mas uma parte de sua mente continuava divagando. Pensava em Helena na conversa matinal, na distância educada que parecia defini-los. 3 anos de casamento e eles ainda interagiam como executivos bem educados, discutindo um contrato de longo prazo. Mendonça-san, disse Takeshi ao final da apresentação. Estamos impressionados com os números e com a visão de expansão. Gostaríamos de agendar uma visita às fazendas em Minas Gerais na próxima semana. Claro, será um prazer recebê-los. Gabriel apertou a mão do empresário japonês. Vou providenciar toda a logística. Depois que os japoneses saíram, Gabriel ficou sozinho em sua sala. Pegou o celular e, por impulso, digitou uma mensagem para Helena. Como está indo a apresentação? A resposta veio 15 minutos depois. Bem complicada, mas acho que consegui convencê-los. Você almoçou? Gabriel sorriu. Mesmo nos dias mais corridos, Helena sempre se preocupava com esses detalhes. Ainda não, e você? Só um café. Vou pedir um sanduíche aqui mesmo. Ele digitou e apagou várias respostas antes de decidir. Que tal nos encontrarmos para um almoço rápido? Tenho até as 3 livres. Desta vez, a resposta demorou mais. Adoraria, mas estou no meio de uma sessão de brainstorming com a equipe. Chuva de ideias e sabe como é. Mas obrigada pelo convite. Gabriel guardou o celular e recostou na cadeira de couro. O emoji do coração deveria tê-lo feito sorrir. Mas, em vez disso, intensificou a sensação de que algo estava faltando. Quando Helena havia começado a usar emojis para expressar afeto, quando eles haviam parado de se encontrar espontaneamente para almoçar, Carla bateu na porta. Senhor Gabriel, o Sr. Roberto está aqui para o almoço. Roberto Sampaio era seu diretor financeiro desde os primeiros anos da empresa. Além de competente, havia se tornado um amigo próximo, talvez o único com quem Gabriel conseguia ser completamente honesto. Foram a um restaurante italiano na Vila Madalena, longe do ambiente corporativo da Faria Lima. Roberto, um homem de 52 anos, casado há 25 com a mesma mulher, tinha 3 filhos adolescentes e uma perspectiva de vida que Gabriel sempre admirou. Você está estranho hoje, observou Roberto depois que pediram. A reunião com os japoneses não foi bem? Foi ótima, na verdade. Acho que vamos fechar o negócio. Gabriel brincou com o guardanapo. Roberto, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro.
Como você e a Márcia, vocês continuam próximos depois de tantos anos. Quero dizer, vocês parecem ter uma conexão que... Gabriel hesitou. Que eu e Helena não temos. Roberto tomou um gole de vinho e o estudou. Vocês estão passando por uma fase difícil? Não exatamente. Não há brigas, não há problemas financeiros, não há terceiros envolvidos. É como se fôssemos colegas de quarto muito educados. Tudo funciona perfeitamente, mas falta algo. Intimidade? A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Gabriel sentiu o rosto esquentar. Entre outras coisas. Roberto assentiu compreensivo. Gabriel, vocês se casaram depois de quanto tempo de namoro? 1 ano e meio. E como era o relacionamento antes do casamento? Gabriel refletiu. Helena sempre havia sido reservada, elegante, um pouco distante. Ele havia interpretado isso como sofisticação, maturidade. Parecido com agora, eu acho. Sempre pensei que ela fosse só uma discreta. Vocês já conversaram sobre isso? Como assim? Sobre o que cada um espera do casamento, sobre intimidade, sobre planos futuros além do trabalho. Gabriel percebeu que não. Eles conversavam sobre negócios, sobre projetos, sobre viagens, sobre investimentos. Mas nunca haviam tido uma conversa profunda sobre o relacionamento em si. Talvez seja a hora de terem essa conversa, sugeriu Roberto. Às vezes a gente assume que o outro pessoa entende o que a gente sente ou precisa. Mas cada um vem de uma história diferente. Tem expectativas diferentes. O prato de Gabriel chegou, mas ele mal tocou na comida. A observação de Roberto ecoava em sua mente. O que ele realmente sabia sobre Helena além dos fatos objetivos? Sobre sua família, sua infância, seus medos, seus sonhos mais íntimos? Obrigado, Roberto. Acho que você tem razão. Durante o caminho de volta ao escritório, Gabriel tomou uma decisão. Naquela noite, independentemente dos horários ou dos compromissos, ele e Helena teriam uma conversa de verdade. Era hora de descobrir quem realmente era a mulher com quem havia se casado. Gabriel chegou em casa às 7 da noite com 2 sacolas do restaurante japonês favorito de Helena. O apartamento estava silencioso. Apenas o ronco baixo do ar-condicionado quebrando o silêncio. Ele verificou a agenda dela no celular. Tinha um aplicativo compartilhado para organizar os compromissos e viu que ela tinha uma reunião marcada até às 7h30. Decidiu preparar tudo para quando ela chegasse. Trocou o terno por uma camisa polo e jeans, arrumou a mesa da varanda gourmet com velas e as louças de porcelana que Helena gostava de usar em ocasiões especiais. Colocou o saquê para gelar e distribuiu a comida em recipientes adequados. Quando Helena chegou às 8h15, Gabriel estava terminando de ajustar os últimos detalhes. Nossa, que surpresa! Exclamou ela, parando na porta da varanda. O que está comemorando? Nada específico. Só pensei que seria legal termos um jantar mais especial. Gabriel puxou a cadeira para ela. Como foi o resto do seu dia? Helena sentou-se, visivelmente tocada pelo gesto. Foi intenso. O cliente aprovou o projeto, mas quer algumas modificações. Nada que não dê para resolver. Ela olhou ao redor reparando nos detalhes. Você fez tudo isso enquanto eu estava chegando? Cheguei há 1 hora. Queria que estivesse tudo pronto quando você aparecesse. Eles começaram a comer em silêncio. Gabriel observou Helena discretamente. Ela parecia mais relaxada do que pela manhã, mas ainda havia aquela barreira invisível, como se ela estivesse constantemente em modo de apresentação, mesmo em casa, mesmo com ele. Helena, disse Gabriel servindo saquê para os dois. Podemos conversar sobre uma coisa? Ela parou de comer e o olhou com atenção. Claro. Aconteceu alguma coisa? Não, nada específico. É mais uma reflexão que tive hoje. Gabriel respirou fundo. Às vezes sinto que a gente se conhece há anos, mas ao mesmo tempo é como se eu não soubesse quem você realmente é. Helena franziu a testa. Como assim? Por exemplo, eu sei que você gosta de acordar cedo, que prefere café forte, que tem talento para a arquitetura, mas não sei. Qual foi o seu sonho de criança? O que te deixa com medo? O que te faz realmente feliz? Helena baixou os olhos para o prato. Gabriel, a gente se conhece há 4 anos e meio. Casados há 3. Eu acho que você me conhece sim. Conhecer os fatos sobre você não é a mesma coisa que te conhecer de verdade. Gabriel se inclinou para a frente. Quando foi a última vez que conversamos sobre algo que não fosse trabalho
ou logística da casa. Helena ficou em silêncio por alguns momentos, brincando com os pauzinhos. Você tem razão, disse finalmente. A gente meio que entrou numa rotina, não é? É exatamente isso. E não quero que a gente seja só companheiros de casa. Quero que sejamos realmente um casal. Helena o olhou com uma expressão que Gabriel não conseguiu decifrar completamente. Havia surpresa ali, mas também algo que parecia vulnerabilidade. O que você quer saber? Perguntou ela, a voz mais baixa que o normal. Gabriel sorriu. Tudo. Vamos começar simples. Qual era o seu sonho quando tinha 10 anos? Helena riu, um som genuíno que Gabriel percebeu que não ouvia há muito tempo. Eu queria ser bailarina. Minha mãe me colocou no balé quando eu tinha 6 anos, e eu era obcecada. Praticava todos os dias no quintal de casa. E o que aconteceu? Cresci. Helena deu de ombros. Aos 12 anos já era evidente que eu não tinha o físico nem o talento para ser profissional. Mas continuei dançando até os 16. Era uma das poucas coisas que me fazia sentir livre. Gabriel percebeu que era a primeira vez que Helena falava sobre si com essa espontaneidade. Você ainda dança? Não há anos. Depois que comecei a faculdade, virou só uma lembrança. Deve ter outros lugares onde você oferece aulas de dança para adultos. Se você quisesse retomar... Helena balançou a cabeça rapidamente. Não, essa fase já passou. Mudou de assunto antes que Gabriel pudesse insistir. E você? Qual era o seu sonho de criança? Gabriel aceitou a mudança de tópico, mas arquivou mentalmente a reação dela. Eu queria ter uma fazenda. Não necessariamente para ser rico, mas porque gostava da ideia de trabalhar com a terra, de produzir algo concreto. E conseguiu, de certa forma. Consegui, mas de uma maneira muito diferente do que imaginava. Criança, eu pensava em ordenhar vacas e plantar com as próprias mãos. Hoje passo mais tempo em escritórios e reuniões do que nas fazendas. Eles continuaram conversando, trocando histórias da infância e da adolescência. Gabriel descobriu que Helena havia sido uma criança tímida, filha única de pais que trabalhavam muito, que ela aprendeu a ser independente muito cedo e que tinha uma relação distante, mas respeitosa com a família. Meus pais são boas pessoas, explicou Helena, mas sempre foram muito formais. Mesmo entre eles, nunca vi grandes demonstrações de afeto em casa. Gabriel começou a entender algumas coisas. É por isso que você é tão... reservada? Helena parou de comer novamente. Reservada? Sim. Às vezes tenho a sensação de que você está sempre controlando o que mostra, como se tivesse medo de ser, sei lá, vulnerável. Helena ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as luzes da cidade lá embaixo. Talvez você tenha razão, disse finalmente. Mas não é por maldade, Gabriel. É só como eu aprendi a ser. Gabriel estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dela. Helena não se afastou, mas ele sentiu como seus músculos se tensionaram levemente. Você não precisa ser perfeita comigo, Helena. Não precisa estar sempre no controle. Ela olhou para as mãos deles entrelaçadas. É mais fácil falar do que fazer. Eu sei, mas podemos tentar, né? Os dois juntos. Helena assentiu, mas Gabriel percebeu que havia algo mais. Algo que ela não estava dizendo. Decidiu não pressionar. Já haviam progredido mais naquela noite do que em meses. Terminaram o jantar conversando sobre planos para o fim de semana. Mas o clima havia mudado. Havia uma intimidade nova entre eles, frágil ainda, mas real. No sábado seguinte, Gabriel acordou com Helena ainda dormindo ao seu lado. Era raro. Normalmente ela já estaria na cozinha quando ele abrisse os olhos. Observou seu rosto relaxado, os cabelos soltos espalhados no travesseiro. Havia uma vulnerabilidade nela dormindo que desaparecia assim que acordava. Desceu para preparar café, invertendo os papéis da rotina matinal. Quando Helena apareceu na cozinha de camisola e roupão, parecia meio perdida. Você não tinha reunião hoje? Perguntou confusa. Cancelei. Pensei que pudéssemos passar o dia juntos. Sem trabalho, sem compromissos. Gabriel serviu café para ela. Quando foi a última vez que fizemos isso? Helena pensou. Sinceramente, não lembro. Então está na hora. Eles decidiram ir ao mercado municipal. Algo que Helena mencionara durante o jantar da terça, que nunca havia experimentado o famoso sanduíche de mortadela, apesar de viver em São Paulo há 8 anos. No caminho,
Gabriel percebeu como Helena observava tudo com atenção. As ruas, as pessoas, os detalhes arquitetônicos dos prédios. Ela tinha um olhar de arquiteta, mas também de alguém que raramente tirava tempo para realmente ver a cidade onde vivia. "Você gosta de São Paulo?" perguntou Gabriel enquanto caminhavam pelo mercado. "Gosto, mas acho que nunca parei para realmente conhecer. Minha rotina é muito limitada. Casa, escritório, alguns restaurantes, shopping. É basicamente isso." Gabriel parou numa barraca de especiarias. "E antes de São Paulo, como era sua vida em Belo Horizonte?" Helena pegou um pequeno saquinho de açafrão cheirando. "Diferente, mais calma, mais previsível. Morava num apartamento pequeno perto do escritório onde eu trabalhava. Tinha uma rotina simples, alguns amigos do trabalho. Namorava alguém?" A pergunta saiu naturalmente, mas Gabriel percebeu como Helena ficou tensa. "Não muito", respondeu vagamente. "Não muito? Alguns encontros aqui e ali. Nada sério." Helena se afastou da barraca. "Vamos experimentar esse sanduíche famoso?" Gabriel notou novamente como ela desviava de assuntos mais pessoais, mas decidiu respeitar seu ritmo. Eles compraram os sanduíches e encontraram um lugar para sentar. "Está gostando?" perguntou Gabriel, vendo Helena dar uma mordida cuidadosa. "Está bom, mas é muito gorduroso para mim." Ela riu. "Acho que meu estômago não está acostumado com essas aventuras culinárias." Gabriel observou como ela comia. Pequenas mordidas, mastigava devagar, limpava a boca constantemente com o guardanapo. Tudo muito controlado, muito preciso. "Helena, posso te fazer uma pergunta mais direta?" Ela parou de comer. "Depende da pergunta. Por que você aceitou se casar comigo?" A pergunta a pegou desprevenida. "Como assim?" "Não estou questionando nossa decisão. Mas pensando bem, nosso namoro foi muito civilizado. Nunca tivemos grandes paixões, grandes brigas, grandes reconciliações. Foi tudo muito racional." Helena colocou o sanduíche de lado. "Você está se arrependendo?" "Não, mas estou tentando entender se você se casou comigo por amor ou por conveniência." Helena ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as pessoas passando ao redor deles. "Gabriel, você é um homem bom, inteligente, bem-sucedido, respeitoso. Quando nos conhecemos, pensei que você seria um bom companheiro para a vida. Mas isso não responde minha pergunta." Helena suspirou. "Eu não sei se sei distinguir entre amor e segurança. Nunca tive grandes paixões na minha vida. Nunca fui uma pessoa muito emocional." Gabriel sentiu algo se apertar no peito. "Nunca? Nem quando era mais nova. Não do jeito que você está pensando." Helena o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez na conversa. "Gabriel, eu não sou como as outras mulheres que você conheceu. Eu nunca fui." Havia algo na forma como ela disse isso que fez Gabriel perceber que havia camadas muito mais profundas na personalidade de Helena do que ele imaginara. "O que você quer dizer com isso?" Helena hesitou, como se estivesse decidindo se devia continuar. "Quer ir para casa? Acho que essa conversa não é para ser feita aqui." Durante o caminho de volta, eles ficaram em silêncio. Gabriel sentia que estavam no limiar de algo importante. Uma revelação que poderia mudar completamente a dinâmica entre eles. Helena olhava pela janela do carro, perdida em pensamentos. Em casa, ela foi direto para a varanda e ficou olhando a cidade. Gabriel a seguiu, mas manteve distância, intuindo que ela precisava de espaço para organizar os pensamentos. "Gabriel", disse Helena finalmente sem se virar, "há coisas sobre mim que você não sabe. Coisas que talvez expliquem por que sou do jeito que sou." "Estou ouvindo." Helena se virou para ele, e Gabriel viu algo em seus olhos que nunca havia visto antes. Medo, vulnerabilidade, mas também uma determinação de finalmente ser honesta. "Quando eu disse que nunca tive grandes paixões, que nunca namorei sério, é porque eu nunca consegui. Não da forma como outras pessoas conseguem." Gabriel esperou, sentindo que ela estava chegando ao ponto crucial. "Eu tenho dificuldades. Com intimidade física. Sempre tive." Helena respirou fundo. "E não estou falando só de timidez, Gabriel. Estou falando de algo mais complicado." Gabriel sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. De repente, muitas coisas começaram a fazer sentido. A distância física entre eles,
A forma como Helena sempre desviava de situações mais íntimas, a tensão que ele percebia nela sempre que ele tentava se aproximar fisicamente. Helena, disse ele cuidadosamente, você está dizendo que nós nunca, confirmou ela, a voz quase um sussurro. E não é só com você, Gabriel. É com qualquer pessoa. Sempre foi. O silêncio que se seguiu à confissão de Helena pareceu se estender por horas, embora tenham sido apenas alguns minutos. Gabriel processava o que havia acabado de ouvir, tentando reorganizar 3 anos de casamento sob uma nova perspectiva. Nunca, repetiu, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. Helena se encolheu ligeiramente, interpretando o tom como julgamento. Eu sei que é difícil de entender. Eu sei que não é normal. Gabriel se aproximou dela, cuidadosamente. Helena, olha para mim. Quando ela relutantemente o fez, ele continuou. Não estou julgando você. Estou tentando entender como conseguimos estar casados há 3 anos sem que eu percebesse. Helena sentou-se numa das poltronas da varanda, como se as pernas não conseguissem mais sustentá-la. Porque eu fiquei muito boa em desviar e em evitar. E porque você sempre foi respeitoso demais para insistir. Gabriel pensou nas inúmeras vezes em que havia interpretado a distância física de Helena como sofisticação, sua relutância em ser tocada como timidez elegante, como havia sido tão cego. Mas, Helena, a intimidade física é importante num casamento. Como você pensou que... Gabriel parou, reformulando. O que você esperava que acontecesse? Eu esperava conseguir superar. Helena olhava para as próprias mãos. Pensei que com alguém que eu respeitasse, que fosse paciente, eu conseguiria me adaptar. Se adaptar. Gabriel sentiu uma pontada de algo entre tristeza e revolta. Helena, intimidade não é algo para se adaptar. É algo para ser compartilhado, desejado. Helena levantou os olhos e Gabriel viu lágrimas se formando. Você acha que eu não sei disso? Você acha que é fácil viver sabendo que há uma parte fundamental da vida humana que você simplesmente não consegue? A dor na voz dela foi como um soco no estômago de Gabriel. Ele se ajoelhou ao lado da poltrona, tentando encontrar as palavras certas. Me perdoa. Não quero te fazer se sentir pior. Só estou tentando entender. Gabriel hesitou. Isso tem a ver com algum trauma? Alguma coisa que aconteceu? Helena balançou a cabeça. Não há uma causa dramática, se é isso que você está pensando. Não fui abusada, não tive experiências traumáticas. É simplesmente como eu sou. Sempre fui. Gabriel se sentou no chão ao lado da poltrona, encostando a cabeça no braço da cadeira. Você já procurou ajuda? Terapia? Médicos? Alguns. Quando tinha 20 e poucos anos, tentei com 2 psicólogos diferentes. Um disse que era bloqueio emocional, outro que era ansiedade de performance. Ambos achavam que com tempo e paciência, eu superaria. E não superou. Não. Se alguma coisa, as tentativas de forçar a situação só pioraram as coisas. Helena limpou uma lágrima que havia escapado. Foi quando decidi que talvez fosse melhor aceitar que eu era diferente e tentar construir uma vida que funcionasse dentro dessas limitações. Gabriel levantou a cabeça para olhá-la. E casar comigo fazia parte desse plano? Helena fez uma careta. Soa terrível quando você coloca assim. Não estou tentando soar cruel, mas preciso entender. Você se casou comigo sabendo que nunca poderíamos ter uma relação física completa? Eu me casei com você porque você é uma boa pessoa, porque me sentia segura com você, porque pensava que talvez com alguém que eu respeitasse tanto. Helena parou suspirando. Sim, eu sabia que era improvável, mas uma parte de mim ainda tinha esperança. Gabriel ficou em silêncio, processando. Uma parte dele se sentia traído, não maliciosamente, mas traído pelo que não havia sido dito, pelas expectativas não comunicadas. Outra parte sentia uma compaixão profunda por Helena, imaginando como devia ser difícil carregar esse peso sozinha. Por que você está me contando isso agora? Perguntou finalmente. Por que você está tentando se aproximar de mim? Por que está perguntando por que somos distantes? E por que... Helena hesitou. Porque às vezes eu vejo como você me olha e sei que você quer mais. E eu não posso dar mais, Gabriel. Não do jeito que você precisa. Gabriel sentiu algo se partindo dentro dele. Não era raiva, não era frustração.
Era uma tristeza profunda pela situação impossível em que ambos se encontravam. Helena, disse ele cuidadosamente, você já pensou na possibilidade de que talvez você só não encontrou a abordagem certa ou a pessoa certa? Helena o olhou com uma expressão entre esperança e ceticismo. Você está sugerindo que talvez com você seja diferente? Estou sugerindo que talvez não devêssemos desistir sem tentar. Não de forma pressionada ou forçada, mas com paciência, com carinho. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Gabriel, você não entende. Não é que eu não quero. É que meu corpo simplesmente não responde. É como se houvesse um muro entre minha mente e meu corpo quando se trata de isso. Gabriel se levantou e se sentou no braço da poltrona, próximo o suficiente para tocá-la, mas sem fazê-lo. E se começássemos bem devagar? Sem pressão, sem expectativas? Já tentei isso antes, Gabriel. Com outras pessoas. Nunca funcionou. Mas você confia em mim? Helena o olhou, surpresa pela pergunta. Claro que confio. Então me deixa tentar ser diferente. Não como os outros caras, não seguindo manuais ou conselhos de terapeutas. Só como seu marido que quer te conhecer completamente. Helena estudou o rosto dele por um longo momento. E se não funcionar? E se isso só tornar as coisas piores entre nós? Gabriel estendeu a mão, palm up, uma oferta, não uma demanda. Então, pelo menos tentamos, e saberemos que fizemos tudo o que podíamos. Helena olhou para a mão dele, hesitando. Lentamente, colocou sua mão na dele. Gabriel sentiu como ela tremeu ligeiramente ao contato. Está bem, disse ela quase sussurrando. Mas promete uma coisa. Se eu disser para parar, você para. Imediatamente. Prometo. Durante a semana que se seguiu à conversa na varanda, Gabriel e Helena se comportaram como dois adolescentes nervosos explorando o território desconhecido. Havia uma consciência nova entre eles, uma tensão que não era desconfortável, mas definitivamente intensa. Gabriel havia passado os últimos dias pesquisando discretamente sobre intimidade em relacionamentos, sobre como ajudar alguém com as dificuldades de Helena. Descobriu que o que ela descrevia tinha nome: transtorno do desejo sexual hipoativo, ou em casos mais extremos, a sexualidade. Mas também descobriu que havia muitas nuances, muitas possibilidades que ela talvez nunca tivesse explorado adequadamente. Na quinta-feira à noite, eles estavam na sala assistindo a um filme, quando Gabriel tomou coragem para dar o primeiro passo. Helena, disse ele pausando o filme, podemos tentar algo? Ela se tensionou imediatamente. O quê? Nada assustador. Só, deixa eu te fazer uma massagem. Nos ombros, nas costas. Você anda muito tensa por causa do trabalho. Helena o estudou procurando sinais de intenções ocultas. Só uma massagem? Só uma massagem. Com roupa, sem pressão, sem expectativas além de te ajudar a relaxar. Depois de alguns momentos de hesitação, Helena concordou. Gabriel pegou algumas almofadas e montou um espaço confortável no tapete da sala. Helena se deitou de bruços, ainda completamente vestida com a calça jeans e blusa que usara durante o dia. Gabriel começou devagar, massageando os ombros por cima da blusa. Sentiu como os músculos de Helena estavam realmente tensos, nós de estresse acumulado. Você carrega muito peso aqui, observou, trabalhando um ponto particularmente rígido próximo ao pescoço. Fico muito tempo curvada sobre as pranchetas e o computador, Helena murmurou, a voz já um pouco mais relaxada. Gabriel continuou em silêncio, focando genuinamente em ajudá-la a relaxar. Não havia intenções sexuais em seus movimentos. Era realmente apenas um marido cuidando da esposa. Gradualmente, sentiu Helena se relaxar sob suas mãos. Está bom? Perguntou depois de alguns minutos. Muito bom, admitiu Helena, surpresa consigo mesma. Faz tempo que não me sinto tão descontraída. Gabriel sorriu, continuando a massagem. Você precisa aprender a relaxar mais. Anda sempre tão tensa, tão controlada. É difícil não ser. Controle sempre foi minha forma de me sentir segura. Segura de quê? Helena ficou quieta por um momento. De não me decepcionar. De não decepcionar outros. De não perder o controle e fazer algo embaraçoso ou errado. Gabriel parou a massagem, colocando as mãos suavemente nos ombros dela. Helena, você já parou para pensar que talvez seu problema com intimidade tenha mais a ver com controle do que com desejo?
Helena se virou para olhá-lo, apoiando-se nos cotovelos. Como assim? Intimidade exige vulnerabilidade. Exige abrir mão do controle, confiar na outra pessoa, permitir-se ser vista sem máscaras. Gabriel se sentou ao lado dela. E você admitiu que controle é sua forma de se sentir segura. Helena se sentou completamente, considerando as palavras dele. Você pode estar certo, mas não é algo que eu consiga simplesmente decidir largar. Não estou sugerindo que você largue tudo de uma vez, mas talvez pudéssemos praticar pequenos momentos de vulnerabilidade sem pressão sexual. Como? Gabriel pensou. Deixa eu ver você sem maquiagem. Helena riu nervosamente. Gabriel, você já me viu sem maquiagem centenas de vezes. Não, não vi. Você sempre acorda antes de mim e já está arrumada quando desço. À noite você vai para o banheiro, tira a maquiagem, escova os dentes e quando volta para o quarto, já está com a luz apagada. Helena parou de rir, percebendo que ele estava certo. Isso é patético, não é? Não é patético, é humano, mas talvez seja a hora de começar a se permitir ser vista, realmente vista. Helena ficou em silêncio, lutando com algo interno. Finalmente, levantou-se e foi para o banheiro. Gabriel ficou na sala esperando, sem saber se ela voltaria ou se havia ido se esconder. 10 minutos depois, Helena voltou. Sem maquiagem, cabelos soltos, usando uma camiseta velga e shorts. Roupas que Gabriel nunca a havia visto usar. Ela parecia anos mais nova, mais vulnerável, mais real. Como me vejo? Perguntou claramente desconfortável. Gabriel se levantou e foi até ela, estudando seu rosto. Você está linda. Mais linda do que com maquiagem. Helena corou. Não precisa mentir para me fazer sentir melhor. Não estou mentindo. Gabriel tocou gentilmente o rosto dela. Esta é a primeira vez que sinto que estou vendo você de verdade. Helena fechou os olhos ao toque dele. É estranho. Me sinto exposta. Mas ainda se sente segura? Helena abriu os olhos encontrando os dele. Surpreendentemente, sim. Gabriel sorriu. Então estamos progredindo. Eles voltaram para o sofá, mas agora havia uma intimidade diferente entre eles. Helena se curvou contra Gabriel, permitindo-se ser abraçada de uma forma que nunca havia permitido antes. Gabriel, disse ela depois de alguns minutos de silêncio confortável. Obrigada por ter paciência comigo, por não ter desistido quando eu te contei sobre meus problemas. Gabriel beijou o topo da cabeça dela. Helena, você é minha esposa. Não vou desistir de você. De nós. Helena se aconchegou mais contra ele. Às vezes penso que você merecia alguém normal. Alguém que pudesse te dar tudo o que um homem precisa. Ei, Gabriel a fez olhar para ele. Você é normal, só é diferente. E eu não me casei com alguém. Me casei com você, com todas as suas complexidades e particularidades. Helena sentiu lágrimas se formando novamente, mas desta vez não eram lágrimas de vergonha ou medo. Eram lágrimas de alívio, de gratidão por ter encontrado alguém que a aceitava como ela era. Eu te amo, Gabriel, disse ela. E pela primeira vez desde que se conheceram, as palavras soaram completamente verdadeiras e espontâneas. Eu também te amo, respondeu ele. E ambos sabiam que estavam começando uma nova fase do relacionamento, uma baseada em honestidade, paciência e aceitação mútua. Nas 2 semanas seguintes, Gabriel e Helena estabeleceram uma nova rotina de proximidade. Pequenos gestos que para a maioria dos casais seriam triviais, mas para eles representavam marcos significativos. Helena permitindo que Gabriel visse sua rotina matinal, ele massageando seus pés depois de um dia longo de trabalho, ela adormecendo encostada nele durante um filme. Gabriel percebeu como Helena estava diferente, mais relaxada, mais espontânea. Ria com mais frequência, fazia comentários que antes guardaria para si, permitia-se pequenos momentos de imperfeição. Numa quinta-feira à noite, eles estavam na cama conversando, algo que havia se tornado um hábito desde que começaram essa jornada de redescoberta mútua. Helena estava deitada de lado, de frente para Gabriel, uma proximidade que antes a deixaria desconfortável. Posso te perguntar uma coisa? Disse Gabriel, brincando distraidamente com uma mecha do cabelo dela. Claro. Quando você disse que nunca teve grandes paixões, que nunca conseguiu se conectar fisicamente com ninguém,
Você quis dizer que nunca, de fato, chegou a... Helena entendeu a pergunta inacabada. Nunca, com ninguém. Nunca consegui chegar nem perto. Gabriel parou de brincar com seu cabelo. Nem sozinha. Helena corou profundamente. Gabriel, desculpa, não quero te deixar desconfortável. É só que estou tentando entender completamente a situação. Helena respirou fundo. Não, também não. Tentei quando era mais nova, mas sempre parava. Era como se houvesse uma barreira que eu não conseguia atravessar. Gabriel processou essa informação. Helena não tinha apenas dificuldades com intimidade em relacionamentos. Ela nunca havia experimentado qualquer tipo de prazer físico, nem mesmo sozinha. Isso deve ter sido muito solitário, disse ele cuidadosamente. Era, principalmente na faculdade, quando todas as minhas amigas falavam sobre namorados, sobre experiências. Eu sempre inventava desculpas, sempre fingia entender do que elas estavam falando. Gabriel se aproximou mais, passando o braço por baixo da cabeça dela. E você nunca teve curiosidade? Nunca se sentiu atraída por alguém? Helena ficou quieta por um momento. Sentia algo às vezes, uma vontade de estar perto de alguém, de ser tocada. Mas no momento em que acontecia qualquer aproximação física, era como se um interruptor fosse desligado no meu cérebro. E comigo? Como você se sente comigo? Helena o olhou diretamente nos olhos. Comigo você é diferente. Ainda sinto a ansiedade, ainda tenho medo, mas também sinto curiosidade. Pela primeira vez na minha vida, uma parte de mim quer tentar. Gabriel sentiu seu coração acelerar. Quer tentar agora? Helena hesitou, mas depois assentiu lentamente. Pode ser muito devagar. Claro, você controla o ritmo. Qualquer coisa que te deixe desconfortável, você só me fala para parar. Gabriel começou simples, beijando a testa dela, as bochechas, finalmente os lábios. Beijos suaves, sem pressa, sem expectativas além do momento presente. Helena respondeu timidamente no início, mas gradualmente se permitiu relaxar. Como você está se sentindo? Perguntou Gabriel depois de alguns minutos. Bem, um pouco nervosa, mas... Bem, Helena sorriu. É estranho não estar com medo. Gabriel continuou, beijando o pescoço dela, sentindo como ela se arrepiou, mas não se afastou. Suas mãos permaneceram respeitosamente no rosto e nos cabelos dela, sem se aventurar para território mais íntimo. Gabriel, Helena sussurrou depois de um tempo. Sim, posso tocar em você também? Gabriel sorriu. Claro que pode. Helena colocou as mãos no peito dele, explorando nervosamente. Gabriel percebeu como ela tremia ligeiramente, mas também notou que ela não parava. Estava determinada a superar seus medos. Você está tremendo, observou Gabriel gentilmente. Eu sei, mas não quero parar. Helena o olhou com uma determinação que ele nunca havia visto antes. Pela primeira vez na minha vida, eu quero realmente tentar. Gabriel beijou-a novamente, desta vez com um pouco mais de intensidade. Helena respondeu, e ele sentiu como ela se permitia ser levada pela sensação, em vez de lutar contra ela. Helena, murmurou Gabriel contra os lábios dela. Você é incrível, corajosa, forte, linda. Helena se afastou ligeiramente para olhá-lo. Como você pode dizer isso? Eu sou uma mulher de 28 anos que nunca... Gabriel colocou o dedo sobre os lábios dela. Você é uma mulher que está descobrindo uma parte nova de si mesma. Isso não te faz menos incrível. Helena sentiu lágrimas se formando, mas desta vez eram lágrimas de emoção, não de frustração. Obrigada por me fazer sentir normal. Você é normal, Helena. Só tem seu próprio ritmo, seu próprio jeito. Eles continuaram explorando essa nova intimidade, sempre com Helena controlando o ritmo. Gabriel percebeu como ela estava realmente se permitindo sentir, realmente se conectando com as sensações em vez de lutar contra elas. Não foram além dos beijos e carícias suaves naquela noite, mas ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. Helena havia cruzado uma barreira que sempre parecera intransponível. Uma semana depois, numa noite de sexta-feira, eles estavam jantando em casa quando Helena surpreendeu Gabriel com uma sugestão. Que tal irmos para a fazenda no fim de semana? Disse ela, cortando o salmão no prato. Gabriel parou de comer. Para a fazenda? Em Minas? Sim, você sempre fala de como é bonito lá, como é tranquilo. Pensei que talvez seria um bom lugar para... Helena hesitou.
para continuarmos nossa exploração. Gabriel entendeu imediatamente o que ela estava sugerindo. A fazenda em Uberaba era seu refúgio particular, o lugar onde ia quando precisava se desconectar do mundo corporativo. Havia comprado a propriedade 5 anos atrás, reformado a casa sede e transformado em seu escape pessoal. Tem certeza? Perguntou. Não há pressão nenhuma para... Eu sei, mas quero tentar. E acho que seria mais fácil num lugar onde pudéssemos ter total privacidade, sem as distrações da cidade. Gabriel sorriu. Seria ótimo. Faz tempo que não vou lá. No sábado de manhã, eles pegaram a estrada para Minas Gerais. Durante as 4 horas de viagem conversaram sobre tudo. Trabalho, planos futuros, memórias da infância. Helena parecia mais relaxada do que Gabriel jamais a havia visto. A fazenda estava exatamente como Gabriel havia deixado na última visita. A casa sede, uma construção colonial reformada, ficava no topo de uma pequena colina, cercada por pastos verdejantes que se estendiam até onde a vista alcançava. O silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo vento nas árvores. É lindo, murmurou Helena, saindo do carro e olhando ao redor. É tão pacífico. É meu lugar no mundo, disse Gabriel, tirando as bagagens do porta-malas. Sempre que preciso pensar, sempre que preciso me lembrar de quem eu realmente sou, venho para cá. Eles passaram a tarde explorando a propriedade. Gabriel mostrou a Helena os estábulos, o pomar, a lagoa, onde às vezes pescava. Ela fazia perguntas sobre tudo, genuinamente interessada na paixão dele pela terra. À noite, depois de um jantar simples preparado por Gabriel, eles se sentaram na varanda da casa, observando as estrelas, algo impossível de ver na poluição luminosa de São Paulo. Nunca vi tantas estrelas, disse Helena, encostada em Gabriel numa cadeira de balanço para 2. É uma das coisas que mais amo aqui. A clareza, tanto do céu quanto das coisas em geral. Helena se virou para olhá-lo. Gabriel. Sim? Quero tentar esta noite completamente. Gabriel sentiu seu coração acelerar, mas manteve a voz calma. Tem certeza? Não há pressa nenhuma. Eu sei, mas sinto que aqui, neste lugar, posso ser quem realmente sou. Sem máscaras, sem medos. Helena tocou o rosto dele. Com você, pela primeira vez na minha vida, sinto que posso me entregar completamente. Gabriel beijou-a suavemente. Então vamos devagar, juntos. Eles entraram na casa, subindo para o quarto principal. Gabriel havia acendido algumas velas mais cedo, criando uma atmosfera suave e acolhedora. Helena olhou ao redor, absorvendo os detalhes, as vigas de madeira no teto, as janelas que davam para os campos, a simplicidade rústica, mas elegante do ambiente. É perfeito, disse ela. Gabriel se aproximou dela por trás, passando os braços ao redor de sua cintura. Você está nervosa? Sim, mas também animada. É a primeira vez que sinto isso. Gabriel virou-a para que ficassem de frente um para o outro. Helena, eu preciso que você saiba uma coisa. Não importa o que aconteça esta noite, não importa se conseguirmos ou não, você já é perfeita para mim. Helena sentiu lágrimas se formando. Como você consegue sempre dizer exatamente o que eu preciso ouvir? Porque te amo, completamente, do jeito que você é. Eles se beijaram, e desta vez havia uma urgência diferente no beijo de Helena. Não o desespero de quem está tentando forçar algo, mas a curiosidade de quem finalmente se permite explorar. Gabriel a guiou para a cama, e eles se deitaram juntos, explorando-se mutuamente com uma paciência infinita. Cada toque era uma descoberta, cada beijo uma revelação. Gabriel, Helena sussurrou em determinado momento. Eu sei, ele respondeu suavemente. Vamos descobrir juntos. Foi quando Gabriel verdadeiramente compreendeu a extensão da inexperiência de Helena. Não era apenas falta de experiência em relacionamentos, era virgindade completa, total. Aos 28 anos, ela nunca havia se permitido chegar nem perto desse momento. A descoberta o encheu não de surpresa ou pressão, mas de uma ternura profunda. Ele era não apenas o primeiro homem que Helena amava, ele era o primeiro homem em quem ela confiava o suficiente para se entregar completamente. Helena, murmurou ele parando por um momento. Você tem certeza? Mais certeza do que já tive de qualquer coisa na minha vida, respondeu ela.
E Gabriel viu em seus olhos uma determinação e uma confiança que nunca havia visto antes. O que aconteceu naquela noite foi mais do que uma primeira vez. Foi o momento em que Helena finalmente se permitiu ser completamente vulnerável, completamente mulher, completamente presente. E Gabriel, compreendendo a magnitude do presente que ela estava lhe dando, correspondeu com toda a paciência, carinho e amor que possuía. Quando finalmente adormeram, entrelaçados sob o luar que entrava pelas janelas, ambos sabiam que haviam cruzado muito mais do que uma barreira física. Haviam descoberto uma intimidade emocional que nenhum dos dois sabia que era possível. Gabriel acordou com os primeiros raios de sol entrando pelas janelas do quarto. Helena ainda dormia ao seu lado, o rosto relaxado e sereno de uma forma que ele nunca havia visto antes. Havia algo diferente nela, uma paz profunda que parecia emanar de cada traço do seu rosto. Observou-a em silêncio, processando a noite anterior. A revelação de que Helena era completamente inexperiente havia mudado sua perspectiva sobre tudo, sobre o casamento deles, sobre a distância que sempre sentiram, sobre a coragem extraordinária que ela havia demonstrado ao se entregar completamente pela primeira vez. Helena se mexeu, abrindo os olhos lentamente. Quando viu Gabriel observando-a, sorriu, um sorriso diferente de todos que ele já havia visto. Havia uma intimidade nova ali, uma vulnerabilidade compartilhada. "Bom dia", sussurrou ela, a voz ainda rouca de sono. "Bom dia, linda, como você está se sentindo?" Helena se espreguiçou, parecendo considerar a pergunta. "Diferente, muito diferente." Ela se virou de lado para olhá-lo melhor. "Gabriel, ontem à noite, foi tudo que eu sempre imaginei que poderia ser, mas nunca acreditei que conseguiria experimentar." Gabriel tocou o rosto dela suavemente. "Para mim também foi especial. Mais especial do que você imagina." "Por quê?" Gabriel hesitou, procurando as palavras certas. "Porque você me deu algo que nunca tinha dado a ninguém. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Você confiou em mim completamente." Helena corou ligeiramente. "Eu sei que deve ter sido estranho. Uma mulher de 28 anos sem experiência nenhuma." "Helena, olha para mim." Gabriel esperou até ela encontrar seus olhos. "Não foi estranho. Foi precioso, foi honroso, e me fez perceber o quanto você é corajosa." "Corajosa?" "Sim. Você enfrentou seus medos mais profundos. Decidiu confiar, decidiu se abrir, decidiu tentar algo que sempre te assustou. Isso é coragem pura." Helena sentiu lágrimas se formando. "Por 3 anos, me senti como se estivesse te enganando. Como se você tivesse se casado com alguém incompleto." Gabriel se aproximou, abraçando-a. "Você nunca foi incompleta. Você só estava descobrindo quem era, e eu me sinto privilegiado por ter sido parte dessa descoberta." Eles ficaram abraçados em silêncio, ouvindo os sons da fazenda acordando, pássaros cantando, o vento nas árvores, o mugido distante do gado. "Gabriel", disse Helena depois de um tempo, "posso te fazer uma confissão?" "Claro. Eu sempre acreditei que havia algo errado comigo, que eu era defeituosa de alguma forma." Helena se afastou para olhá-lo. "Mas ontem à noite, pela primeira vez na minha vida, me senti normal, completa." Gabriel beijou a testa dela. "Porque você é normal. Você é completa. Só precisava encontrar o ambiente certo, a pessoa certa, o momento certo." Helena sorriu. Um sorriso que irradiava felicidade genuína. "E pensar que quase perdi isso por causa do meu medo. Mas não perdeu. Estamos aqui, agora, e temos o resto da vida para continuar descobrindo um ao outro." Eles saíram da cama e foram preparar café juntos na cozinha rústica da casa. Gabriel notou como Helena se movia de forma diferente. Havia uma fluidez nova em seus gestos, uma naturalidade que antes não existia. Era como se ela tivesse finalmente se permitido habitar completamente seu próprio corpo. "Sabe o que mais?" disse Helena, enquanto observava Gabriel preparar ovos mexidos. "Pela primeira vez, entendo por que as pessoas fazem tanto alarde sobre intimidade física. Sempre achei que era superestimado." Gabriel riu. "E agora? Agora entendo que não é só sobre o físico. É sobre conexão, sobre vulnerabilidade compartilhada, sobre confiança absoluta." Helena se aproximou dele por trás, abraçando-o pela cintura.
É sobre se permitir ser completamente conhecida por outra pessoa. Gabriel se virou nos braços dela. Exato. E isso é só o começo. O começo? Helena, o que aconteceu ontem foi incrível. Mas foi apenas nossa primeira noite juntos de verdade. Temos toda uma vida para explorar essa intimidade, para crescer juntos nisso. Helena sorriu travessamente, uma expressão que Gabriel nunca havia visto nela. Estou ansiosa para essa exploração. Gabriel se surpreendeu com a mudança na atitude dela. A Helena tímida e reservada ainda estava lá, mas agora havia também uma mulher confiante, curiosa, disposta a experimentar. Passaram o domingo na fazenda, redescobrindo-se não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Conversaram sobre sonhos que nunca haviam compartilhado, medos que nunca haviam admitido, esperanças para o futuro que nunca haviam ousado verbalizar. Gabriel, disse Helena no final da tarde, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo pomar, quero te agradecer. Por quê? Por não ter desistido de mim, por ter tido paciência, por ter me ajudado a descobrir quem eu realmente sou. Gabriel parou de caminhar e puxou-a para seus braços. Helena, você não precisa me agradecer por te amar. E você se descobriu sozinha. Eu só tive a sorte de estar aqui quando você decidiu se permitir essa descoberta. Helena o beijou. Um beijo cheio de paixão e gratidão. Eu te amo tanto, Gabriel. Mais do que achei que fosse possível. Eu também te amo. E agora que não há mais segredos entre nós, que não há mais barreiras, posso te amar completamente. 3 meses depois, Gabriel e Helena estavam de volta à fazenda, mas desta vez não estavam sozinhos. Roberto e Márcia, o casal de amigos de Gabriel, haviam vindo passar o fim de semana. Vocês dois estão diferentes, observou Márcia durante o jantar na varanda, mas conectados. Helena e Gabriel trocaram um olhar cúmplice. Estamos passando por uma fase boa, disse Helena sorrindo. Roberto riu. Fase boa é pouco. Vocês parecem um casal de recém-casados. Em muitos sentidos, somos, disse Gabriel, pegando a mão de Helena sobre a mesa. Mais tarde, quando Roberto e Gabriel estavam sozinhos na varanda, tomando um uísque, Roberto voltou ao assunto. Sério, o que aconteceu com vocês? Na última vez que conversamos, você estava preocupado com a distância entre vocês. Gabriel pensou em como responder sem expor a intimidade de Helena. Descobrimos que não nos conhecíamos tão bem quanto pensávamos, e decidimos fazer alguma coisa a respeito. E funcionou pelo jeito. Funcionou. Melhor do que eu poderia ter imaginado. Gabriel tomou um gole do uísque. Roberto, você já se sentiu como se tivesse se casado com alguém e depois descoberto quem essa pessoa realmente era? Roberto o estudou. Isso é bom ou ruim? Muito bom. Descobri que me casei com uma mulher ainda mais incrível do que eu pensava. No quarto, Helena estava se arrumando para dormir quando Gabriel entrou. Ela usava uma camisola de seda que havia comprado recentemente, bem diferente dos pijamas conservadores que costumava usar. Gostei da conversa com a Márcia hoje, disse Helena escovando os cabelos. Ela me deu algumas dicas sobre como decorar nossa casa de praia. Gabriel parou. Nossa casa de praia? Helena se virou, sorrindo. Pensei que pudéssemos procurar algo em Búzios ou Angra, um lugar só nosso, para fins de semana românticos. Gabriel se aproximou dela, impressionado com a mudança. A Helena de alguns meses atrás nunca teria sugerido algo tão espontâneo, tão voltado para o prazer e a intimidade. Acho uma ótima ideia, disse ele abraçando-a por trás. Você anda cheia de surpresas ultimamente. Helena se encostou nele. Estou descobrindo que há muitas coisas que quero experimentar, lugares que quero conhecer, coisas que quero fazer. Ela se virou nos braços dele. Experiências que quero viver com você. Gabriel a beijou. Como o quê? Bem, para começar, nunca viajei para fora do Brasil. Sempre achei que não tinha interesse. Mas agora percebo que era medo de sair da minha zona de conforto. Para onde você gostaria de ir? Helena pensou. Paris. Sempre tive curiosidade sobre a arquitetura, mas também quero conhecer a cidade mais romântica do mundo com meu marido. Gabriel sorriu. Podemos planejar para o final do ano. E também quero aprender a cozinhar pratos mais elaborados. Quero dar jantares para nossos amigos, criar memórias em nossa casa. Gabriel ficou encantado com o entusiasmo dela. Era como se Helena tivesse despertado para a vida,
como se finalmente se permitisse querer coisas, sonhar com experiências, planejar momentos de prazer. Sabe o que mais? Continuou Helena. Quero que visitemos sua família em Uberaba. Quero conhecer sua história, de onde você veio. Meus pais vão adorar você. E eu quero que você conheça melhor os meus pais também. Acho que é hora de eles verem como sou feliz. Eles se deitaram, e Helena se aconchegou contra Gabriel como havia se tornado habitual. Gabriel, disse ela no escuro, às vezes ainda não acredito que isso é real, que consegui superar algo que achei que seria impossível. Acredita, e não foi só você que superou algo. Nós dois aprendemos a nos conectar de verdade. Helena ficou quieta por um momento. Você sabia que eu nunca havia tido um orgasmo antes daquela noite na fazenda? Gabriel se surpreendeu com a franqueza dela. Alguns meses atrás, Helena morreria de vergonha de fazer esse tipo de comentário. Eu imaginava, disse ele cuidadosamente. E agora, bem, digamos que estou compensando o tempo perdido. Helena riu, e Gabriel sentiu o coração se acelerar com a intimidade e o humor da observação. Estou feliz em ajudar nessa compensação, brincou Gabriel. Helena se virou para olhá-lo mesmo no escuro. Sabe qual é a melhor parte? Qual? Não é só o físico. É que agora me sinto capaz de querer coisas, de expressar desejos, de ser sexual. Passei a vida inteira achando que essa parte de mim não existia. Gabriel a beijou suavemente. Sempre existiu. Só estava esperando o momento certo para florescer. E você? Helena tocou o rosto dele. Você me ajudou a florescer. Me ajudou a me tornar inteira. Gabriel sentiu uma emoção profunda. E você me ensinou que intimidade real não é só sobre físico. É sobre conhecer alguém completamente, aceitar suas vulnerabilidades, crescer juntos. Eles se beijaram. Um beijo que selava não apenas seu amor, mas sua nova compreensão um do outro. Helena havia descoberto sua sexualidade. Gabriel havia descoberto uma intimidade emocional que nunca soubera que faltava. Gabriel, Helena sussurrou contra seus lábios. Sim, obrigada por ter me tocado pela primeira vez de verdade, em todos os sentidos. Gabriel sorriu no escuro. Obrigado por ter me deixado ser o primeiro e por me permitir ser parte da sua descoberta. Adormeceram entrelaçados, não mais como dois estranhos educados dividindo uma cama, mas como dois amantes que haviam encontrado um no outro, não apenas companheirismo, mas paixão verdadeira. Do lado de fora, a fazenda dormia sob um céu estrelado, testemunha silenciosa da transformação de um casamento que havia encontrado sua verdadeira essência quando dois corações finalmente se permitiram ser completamente vulneráveis um com o outro. Helena havia descoberto que não era incompleta, apenas estava esperando pelo momento certo e pela pessoa certa para despertar. E Gabriel havia aprendido que o verdadeiro amor não era apenas sobre encontrar alguém para dividir a vida, mas sobre ajudar essa pessoa a se tornar a melhor versão de si mesma. Juntos, eles haviam descoberto que às vezes os maiores presentes da vida vêm disfarçados de desafios, e que a vulnerabilidade, quando compartilhada com a pessoa certa, pode se tornar a maior força de um relacionamento.